Olá, seus lindos, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de vídeo novo no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani, vou falar com vocês algumas dúvidas bem interessantes e, na verdade, hoje a nossa ideia é trazer alguns conceitos importantes, básicos, gerais sobre a anatomia do sistema genital. Muitas dúvidas estão relacionadas a estes conceitos, então a nossa ideia é trazer aqui, relembrar aqueles conceitos da aula de biologia, para que vocês possam futuramente estar mais envolvidos nos outros vídeos e nas outras dúvidas que virão, ok? Então, quando a gente fala em sistema genital, sim, mudou a nomenclatura, nós não usamos mais o termo sistema reprodutor. Embora em alguns livros, em alguns sites, vocês ainda possam ver esse termo, ele está caindo em desuso. Até porque a gente sabe hoje que sistema reprodutor não é só para fazer a reprodução, né? Então a gente tem lá a liberação de hormônios envolvidos em todo o metabolismo. Nós temos também a questão, né, como a gente já comentou, percepção do sexo como a questão do prazer. Então não é só a parte reprodutiva. Então hoje o termo mais adequado é sistema genital. Nós vamos começar falando do sistema genital feminino, vamos apontar as diferenças com o sistema genital masculino e algumas dúvidas já relacionadas a esses dois sistemas. Então vamos começar? Então nós vamos iniciar falando do sistema genital feminino. Então, em primeiro lugar, é para a gente relembrar que o sistema genital feminino, ele é composto por uma parte externa, chamada de vulva ou pudendo, e também uma parte interna, que inclui, então, o canal vaginal, inclui o útero, as tubas uterinas e os ovários. Então, aqui na imagem, né, do lado, a gente pode perceber todas essas estruturas que eu falei agora. A parte externa é composta, então, pelos lábios, né? Os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, o órgão erétil, o órgão sensível, muito responsável pelo prazer feminino. Também a abertura da uretra, que é por onde a mulher elimina a urina. Então isso é até bem importante, né? Porque a mulher, ela tem esse canal da uretra para eliminação da urina, ela tem o canal vaginal, que é por onde é feita a relação, é o parto natural, também é a eliminação da menstruação, e tem o ânus, que não tem relação com o sistema genital nem excretor, ele está relacionado ao sistema digestório. Então a mulher, às vezes as dúvidas aparecem nesse sentido quando a gente fala em sistema genital feminino, né? É possível engravidar através do sexo anal? Essa é uma dúvida que parece, né, estranha, parece, nossa, será? Mas que ela aparece muito quando a gente faz o trabalho de educação sexual. Então, justamente é quando a gente não conhece, né, o nosso corpo. E aí fica a minha deixa aí para as meninas, a pergunta, né? Vocês já olharam, já observaram, né, o seu aparelho genital, a parte externa? Vocês já conseguem compreender onde estão os grandes lábios, o clitóris, o canal da uretra, o canal vaginal? Se você não fez isso ainda, é muito importante para que você possa conhecer o teu corpo, principalmente até para minimizar, né, situações que você não tenha prazer, aonde você não gosta, e também para conhecer um pouquinho mais, para fazer sua higiene, como a gente comentou, né, no vídeo passado, e também conseguir compreender um pouquinho mais sobre o teu corpo. Então, essas dúvidas surgem justamente porque a gente não conhece o nosso corpo. Então, não é possível engravidar através do sexo anal. Por quê? Porque o ânus, ele se comunica com o trato digestório, né? Então, com o reto, com o intestino grosso, intestino delgado, e até a gente subir, que a gente chegaria na boca, né? Pelo caminho inverso. Então, não há essa possibilidade. E até porque os espermatozoides, eles precisam percorrer todo o canal vaginal, eles vão chegar até o útero, a fecundação não vai acontecer no útero, eles ainda têm que migrar até as tubas uterinas. Então, aqui nessa imagem do lado, a gente pode ver o útero, as tubas uterinas e os ovários. A mulher elimina, né, o gameta feminino, o óvulo, nas tubas uterinas, os espermatozoides vão chegar até ele e vai ocorrer a fecundação. Então, para que tenha gravidez, eu preciso mesmo ter o sexo, a relação vaginal. Pela relação anal ou oral, não há esta possibilidade, ok? Então, lembrando dessas partes. A gente falou na estrutura, né, externa. Então, os lábios, eles protegem, né, o canal de entrada da uretra e protege também o canal vaginal. E aí é uma grande diferença, né? Porque os homens, eles só possuem um canal para eliminar a ejaculação e a urina, que é a uretra. E nós mulheres não, nós possuímos um canal para eliminar a urina,
que é a uretra, e outro canal que é, então, para a relação, para o parto natural, como a gente comentou anteriormente. Então, há essa grande diferença. Os lábios estão protegendo estas entradas, tá? E o clitóris, né, que é um dos grandes responsáveis aí pelo orgasmo, né, pela sensação de prazer feminina, é uma estrutura que ela é um pouco mais sensível. Quando ela tem um prazer, ela se enche de sangue, então a gente chama de um órgão erétil, assim como o pênis, tá? Até na evolução aí, a gente acredita que tenha, né, porque todos os meninos, quando na fase embrionária, eles têm estrutura feminina. Depois, né, é que o cromossomo Y começa a maturar e a formar o aparelho genital masculino, né? Então, o pênis, a estrutura peniana. E acredita-se que essa estrutura peniana, ela se derivou do clitóris, né? Então, por isso que é uma estrutura de similar sensação de prazer para a mulher. Então, às vezes, a gente busca, né, o prazer na relação sexual, a gente busca, né, o prazer só no contato vaginal, e o clitóris ele é esquecido. Então, precisamos lembrar dele, que ele aumenta, melhora as perspectivas de orgasmo feminino, tá? Já o sistema genital masculino, se a gente observar na imagem, a maior parte dos órgãos envolvidos na relação está localizado externamente. Então, o pênis, os testículos são estruturas externas, né? Internamente, os homens têm vários canais, como o ducto ejaculatório, que conduz, né, o sêmen, e várias glândulas que estão relacionadas à produção do sêmen, né? Então, a próstata, por exemplo, a glândula bulbo-uretral, a vesícula seminal, são glândulas que estão relacionadas na produção de secreções para a formação do sêmen, né, do esperma. Então, o espermatozoide, ele é o gameta, mas esse gameta, que é uma célula, ele precisa de um fluido para se locomover. Esse fluido, então, é o sêmen, né, que tem várias substâncias, né, dentre elas substâncias que neutralizam o pH da vagina. O pH da vagina é um pH ácido, então ele poderia matar, digamos assim, né, os espermatozoides. Então ele contém essas substâncias, e contém substâncias nutritivas aos espermatozoides, e também uma substância de fluidificação para permitir esse transporte dos espermatozoides pelo canal vaginal, né, até que os espermatozoides consigam chegar, né, à tubo-uterina, como a gente comentou. Então, a fecundação ocorre na tubo-uterina. Então, os espermatozoides têm que ir um caminho muito mais longo a percorrer, tá? Além disso, né, então, se a gente pensa, o pênis, ele é o órgão sensível, é o órgão erétil, né, formado por tecidos bem especializados, né, o corpo cavernoso, né, por exemplo, em que eles têm uma grande irrigação de sangue, e toda vez que há esse estímulo, a ereção ocorre pela alta concentração de sangue ali nesses tecidos, e aí isso torna o pênis ereto. Já uma dúvida comum em relação ao sistema genital masculino é por que os testículos estão localizados fora do corpo. Então, a temperatura ótima, ideal, né, para a maturação, para a produção dos espermatozoides, é uma temperatura cerca de 35 graus. O que acontece é que a nossa temperatura corporal é cerca de 37. Então, se os testículos ficassem localizados na cavidade abdominal, eles teriam uma dificuldade em produzir, em maturar os espermatozoides. Então, os testículos ficam alojados na bolsa escrotal ou escroto, e ali eles têm uma temperatura ótima de desenvolvimento, né? Então, por isso, os testículos ficam localizados fora da cavidade abdominal, diferentemente de nós, mulheres, né, que temos lá todos os nossos órgãos produtores, né, e liberadores, digamos assim, dos gametas, os ovários, eles vão estar localizados na cavidade abdominal. Então, dessas diferenças e essas semelhanças, a gente vai comentando por quê? Porque algumas dúvidas, a gente vai falar, por exemplo, da utilização de absorventes internos, a gente vai falar depois de masturbação, a gente vai falar de outras circunstâncias, né, relacionadas e que envolvem esses conhecimentos da anatomia humana, em especial, né, do sistema genital, para que a gente possa compreender o nosso corpo. Então aqui, né, a gente deixa aquela dica para você lá
menina, vá olhar, conheça seu corpo externamente. O menino também pode fazer? Pode, mas para ele é mais fácil, né? Porque os órgãos já estão externamente, já estão expostos ali. Então fica mais fácil dessa observação. Mas nós mulheres precisamos sim conhecer o nosso corpo, as nossas partes, né? Até para fazer aqueles cuidados higiênicos que a gente comentou, e também esse conhecimento, né? E saber os órgãos, as zonas de prazer, e também aonde fica cada entradinha nossa, que são as nossas três entradas, digamos assim. Bom, semana que vem temos mais vídeo, temos novos temas. Eu espero vocês, e se você tem aquela sua dúvida, mande para nós no nosso e-mail fdesnudes@gmail.com. Eu me despeço aqui, mas volto terça-feira que vem. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.